Olá, tudo bem? Vamos começar agora aí o capítulo 4, Crises e Totalitarismo, página 76. Vamos acompanhar no livro, na página 76, vamos falar aí sobre a crises e totalitarismo. Esse evento vai acontecer no período entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o assunto é um pouco extenso, então a gente vai dividir em dois vídeos. Vamos procurar falar hoje sobre as crises e no vídeo seguinte sobre o totalitarismo. Então tá, vamos falar sobre as crises que vão acontecer nesse período entre guerras. Basicamente, vamos falar aqui sobre a crise de 1929, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ocorrer aí nos Estados Unidos. Foi um dos principais pontos aí do século XX que vai gerar uma crise econômica gigantesca. Na verdade, essa crise econômica aí vai se arrastar desde a Primeira Guerra Mundial. A Europa vai estar imersa numa crise e Estados Unidos consegue sair vitorioso porque ela entra no final. Então essa crise de 29 nada mais é do que uma crise da superprodução, uma crise do liberalismo clássico. Mas quais foram suas raízes? Quais foram seus antecedentes para que a gente possa entender melhor? A raiz do problema. O epicentro dessa crise foram os Estados Unidos. A crise começou nos Estados Unidos e ela vai se alavancar para o mundo todo. Mas temos que lembrar o seguinte, nos Estados Unidos, ali nos anos 20, eles viviam um período de prosperidade muito grande. A economia dos Estados Unidos era uma grande economia que tinha feito com que os Estados Unidos tornasse um grande centro onde houvesse muita prosperidade ali nos anos 20. Isso porque ela entrou no final da Primeira Guerra Mundial. Então, deu bastantes armas e conseguiu bastante dinheiro e se consolidou como uma grande potência. Então ela vivia um período maravilhoso ali nos anos 20, até meados ali dos anos 20, onde começou a crise. Então ela tinha uma grande economia, a melhor economia, a mais desenvolvida do mundo, e também isso fato ao pouco envolvimento na Primeira Guerra Mundial. Então era uma época de prosperidade, riqueza e indústrias. Muitas indústrias se estabeleceram nos Estados Unidos nesse período. Temos que lembrar também que eles viviam um modo de consumista de vida. Estávamos vivendo aí o período dos eletrodomésticos, dos automóveis, tudo fruto das indústrias americanas. Então o pessoal consumia bastante, consumia eletrodomésticos, comprava eletrodomésticos, liquidificador, geladeira, fogão e o rádio também. O rádio surgiu nesse período. É aquele modo de vida americano. Você consome bastante porque você está vivendo bem e tem bastante dinheiro. Beleza? E tudo isso fruto de um desenvolvimento rápido e forte. Também tínhamos aí também a questão do Fordismo, né? A produção em série. Nesse período aí, as indústrias, né, produziam bastante e usavam a forma de produção em série para produzir mais e mais e mais. E quanto mais produzir, mais você poderia vender. Mas para quem os Estados Unidos vendia? Para quem era o seu mercado consumidor? Quem era o mercado consumidor dos Estados Unidos? Pessoal, o mercado consumidor dos Estados Unidos era o mercado interno, próprios consumidores de dentro dos Estados Unidos, e também o mercado externo, que era a Europa. A Europa, ela se desarticulou durante a Primeira Guerra Mundial. As indústrias europeias focaram primeiramente na fabricação de armas e instrumentos bélicos. Então, o parque industrial europeu estava desestruturado. Então, a indústria europeia não estava forte o suficiente para atender o mercado consumidor europeu. Então, os europeus compravam muito com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, com isso, ganhava muito dinheiro, certo? Então, os Estados Unidos foi crescendo, vendendo bastante e aproveitando ainda a desorganização do parque industrial europeu. Estados Unidos quando os Estados Unidos está vendendo e a prosperidade está surgindo, as pessoas consomem, ganham dinheiro, têm emprego, né, gera bastante emprego e tem bastante dinheiro para poder gastar da forma que eles quisessem.
E também a população, esse operário médio, né, essa classe média, tinha tanto dinheiro que ele também começava até na compra, comprava ações, porque estava sobrando dinheiro, em vez de deixar na poupança, investia em ações, que era mais interessante. Isso aí, gente, basicamente é o capitalismo financeiro monopolista que estava vivendo na época. Então as empresas cresciam, investiam, cresciam, e todo mundo, de certa forma, estava se beneficiando desse crescimento americano. Ah, professor, então não tinha problema nos Estados Unidos nos anos 20? Tinha, claro que tinha. Tinha alguns grupos feministas que lutavam pedindo participação na política. Tinha os negros, movimentos negros que pediam melhores condições de vida. Tinha também os proletários que pediam melhores condições, não tinham muitos direitos. Mas enfim, o crescimento americano estava tão bom no início dos anos 20 que eles acreditavam que esse capitalismo ia absorver e resolver essas questões pormenores. Pelo sim, pelo não, os Estados Unidos estava numa fase muito boa, mesmo com pequenos problemas sociais. Estamos falando aí da página 77. Lembra que eu falei do Fordismo? Modo de produção em linha de série? Tem ali na página 77. Lá no finalzinho, lá embaixo. Então, pessoal, continuando o raciocínio aí. Estados Unidos estava vendendo muito para a Europa e ganhando bastante dinheiro, porém, em certo momento, a Europa vai começar a reerguer. A Europa vai começar a ter um fôlego e vai começar a investir em indústrias novamente. A Europa sai arrasada ali no fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, 19. Vamos calcular aí que até meados dos anos 20, ela já vai começar a se reerguer. Então, o que acontece? A Europa, o parque industrial, as indústrias europeias começam a se reerguer, porém, Estados Unidos não vai frear sua produção. Estados Unidos continua com a superprodução, produz, e vai chegar um momento que não vai ter para quem vender. É o que acontece. Com o momento no qual a Europa consegue a reorganização da sua indústria, ela não vai mais comprar com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos perde aí um mercado consumidor externo. Então, os Estados Unidos vai fazer o quê? As indústrias, as empresas estadunidenses que não estão exportando mais, elas vão mandar embora seus funcionários, que vai gerar um desemprego. Os desempregados não conseguem consumir os produtos do próprio mercado americano. Então, Estados Unidos vai perder o mercado da exportação e vai também perder o mercado externo e o mercado interno, porque vai gerar vários desempregados e desempregados não tem como consumir os bens de consumo, certo? Então, de certa forma, vai perder o mercado interno e externo. Porém, pessoal, acreditava-se, né, que o liberalismo de Adam Smith falava que existia uma mão invisível do mercado, que as coisas, numa hora ou em outra, elas iam se regular e iam se resolver por si só. Tipo a lei da oferta e da procura de hoje que nós vemos. Um exemplo, hoje a gasolina está muito mais barata que há um mês, 2 meses atrás. Por quê? Porque tem muito produto no mercado e pouco consumo. Pouca procura, muito produto, vai o quê? Abaixar o preço da gasolina. A mesma coisa acontece com o álcool em gel. Há 2, 3 meses atrás, o álcool em gel era R$8. Hoje não. Até ontem, no início da pandemia, o álcool em gel estava ali em torno de quase 25, 30 reais. Tinha gente vendendo até por 50, 100. Porque tinha muita procura e pouco produto. Tudo isso aí faz parte do mercado. Uma hora ele vai se regular. Estados Unidos imaginava que as coisas fossem se regular. Mas vamos voltar um pouquinho para trás. Antes dessa crise que vai começar em meados dos anos 20. A população, o americano médio, a classe média, ela tem bastante dinheiro devido à prosperidade do país, né? Então tem muito dinheiro, comprou bastante coisa, está sobrando ainda um dinheiro. Digamos que tem lá 20 mil reais sobrando. Aí o que a população americana faz? Ela pega aquele dinheiro e, em vez de guardar na poupança, que vai render pouco na poupança, ele vai e compra ações de uma empresa que está crescendo muito, porque
Se a poupança vai render 0,7%, as ações vão render de 30%, 40%, até 50% mais. Então, eles investem muito na bolsa de valores, em ações de empresas que têm possibilidade de ter um resgate maior. E quando acontece essa crise em meados dos anos 20, ninguém imaginava que ela ia tomar proporções gigantescas, que ia chegar lá em 1929 e ia quebrar todas. Mas enfim, as empresas vendem ações, a população começa a comprar ações, contando que as empresas são fortes. A crise da falta de mercado consumidor, tanto externo quanto interno, vai levar a uma crise do liberalismo clássico, que vai gerar uma crise na qual vai ter uma quantidade excessiva de produtos e não tem dinheiro para comprar. Houve um caso de um rapaz que tinha um carro novo, esse do Ford, né, tinha um carro novo, pessoas, né, que tinham um carro zero na época, vendia por $10 o carro. Porém, ninguém tinha $10, porque desvalorizou bastante, você não tinha dinheiro. Até que aconteceu o fatídico dia da queda da Bolsa de Valores de Nova York, dia 24/10/1929. Indústrias vão quebrar e começa um efeito dominó danado, porque quem tinha ações das empresas que estão quebrando vão querer vender rapidamente, porém o valor dela do dia para a noite não vai valer nada. Você tem $100.000 de ações de uma empresa, no dia seguinte aqueles 100 mil não valem nada, você perde o valor. É o chamado crash da Bolsa de Nova York. Estamos ali na página 78. Então, gente, na Quinta-feira Negra, é conhecido como Quinta-feira Negra, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, na qual amanhece, né, com a quebra excessiva de várias e várias empresas. Dia 24/10, dezenas de milhares de empresas vão quebrar, muitos vão ficar falidos. Vai gerar uma onda aí na terça-feira, conhecido como Terça-feira Negra, dia 29 de outubro de 2029, onde esses empresários, esses donos de empresas que vão encontrar-se com a falência, né, vão falir, ele vai começar uma onda de suicídios. As pessoas não conseguem controlar a emoção e começam a se matar porque elas num dia são ricas, no outro nada tem. Então ficou conhecido aí como uma Terça-feira Negra, essa onda de suicídios que houve nos Estados Unidos. Do dia para a noite, mais de 25% ou mais da população americana tornou-se desempregada. Pessoal, essa crise começa nos Estados Unidos, como eu falei, é uma crise de superprodução, onde o mercado vai se retrair, né? E, porém, isso aí não vai acontecer só nos Estados Unidos, não. Vai começar em 1929 nos Estados Unidos e vai se alastrar para o mundo. E vai começar aí uma crise chamada Grande Depressão. É uma crise da superprodução, uma crise de não intervenção do governo na economia e vai gerar a Grande Depressão. Vai afetar a Europa estava começando a se reerguer com a crise de 29, ela quebra novamente. O Brasil também vai perder o mercado consumidor, o café que o Brasil produz para vender para os Estados Unidos não tem mais mercado consumidor, então o Brasil vai queimar toneladas e toneladas de café, vai queimar na fogueira aí dos trens, porque não tem utilidade nenhuma, não tem para quem vender. Vai quebrar produtores brasileiros. A única nação que não vai quebrar vai ser a União Soviética, porque ela tem uma economia planificada, né? Então ela é socialista, ela não precisa do capitalismo, ela não tem nada a ver com esse sistema econômico capitalista. E o resto do mundo, todos têm ações, todos têm relações comerciais, estamos vivendo um período de um início de globalização, então todo mundo vai ser afetado pela crise 29. Vai gerar milhões e milhões de desempregados, uma crise econômica gigantesca. Empresas, milhares de pessoas vão ficar falidas. E o que acontece? Nos Estados Unidos está um caos, as pessoas estão desesperadas.
não têm emprego, ficam dependendo do governo para se alimentar, e o governo nada faz. O governo, imaginando ainda, acreditando naquela mão invisível do mercado, que Adam Smith que falava, né? Acreditava que essa crise ia ser passageira, mas a coisa não foi passageira, foi muito profunda. Então passou 1929, passou 30, passou 31, só vão tomar alguma atitude com a eleição de Franklin Delano Roosevelt em 1932, que ele vai criar um programa chamado New Deal. New Deal, traduzindo aí, quer dizer novo acordo. Um programa econômico de forma que ajudasse a economia, que resgatasse a economia. Ele vai utilizar-se do liberalismo keynesiano. O que o liberalismo keynesiano falava? Que o governo deveria intervir, sim, na economia, de certa forma que fomentasse, que desse subsídios para que as empresas se reerguessem. Então, o New Deal vai ser um programa de governo, né, que vai ter o objetivo principal de fomentar a industrialização e a economia, resgatar a economia. De que forma? Primeira coisa, estamos com milhares de desempregados pelo país. Arrumar emprego para essa galera. Começamos aí com obras públicas, construindo pontes, estradas, diques, para poder gerar emprego. Favorecer uma série de empréstimos aí para empresários, fazendeiros, através também de subsídios agrícolas, seguro-desemprego. Começa também a emitir papel moeda, mas com atenção para a inflação, né? Emite papel moeda de forma controlada, né? Todo esse plano, gente, ele tem o objetivo de quê? De resgatar a economia. Porém, pessoal, a economia americana, ela não vai conseguir se reerguer apenas com o New Deal. O New Deal vai ser uma forma de segurar, dar um paliativo ali para a economia americana. Mas só vai se reerguer novamente, os Estados Unidos só vai se reerguer novamente com o final lá no final da Segunda Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos não vai entrar no início da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer o que aconteceu na primeira, vai vender armas, vai conseguir vender bastante para o mercado europeu, novamente, né, para os países que vão se envolver com a guerra, vai comprar com os Estados Unidos, e lá no final, Estados Unidos entra na guerra, vence, vamos falar sobre isso, e já se consolidou novamente como uma grande potência. Então foi necessário haver uma segunda guerra para os Estados Unidos conseguisse se reerguer completamente, certo? Então, no mercado, nos Estados Unidos, a situação ali, entre 29 até 39, onde vai começar a Segunda Guerra, foi um período muito tenebroso ainda. Foi um período de crise muito forte. E enquanto isso, no restante do mundo também, a crise na Europa estava muito forte, porque, como falei anteriormente, as indústrias estavam começando a se reerguer com o fim da Primeira Guerra, né? E levam outra paulada na cabeça em 1929. Então a crise ela retorna na Europa de forma também muito forte e arrasadora. E em meio a isso, em meio a essa crise que vai acontecer na Europa também, vai surgir os regimes nazifascistas, o fascismo italiano e o nazismo alemão. Tudo isso vai surgir nesse contexto do período entre guerras. Por isso que eu falei que esse capítulo é um pouquinho extenso, não dá para falar num vídeo só. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre esses regimes nazifascistas. Na verdade, fascismo, né? Fascismos, que vai ser uma onda de regimes autoritários fascistas, não só o nazismo e o fascismo. Vamos falar no outro vídeo. Por enquanto, vamos fechar aí com essa crise de 29. É uma crise econômica muito forte, uma crise da superprodução. E com base nisso aí, vamos dar sequência nos demais capítulos, nos demais folhas, nas demais páginas do livro. Estamos aí, então, falamos aí sobre a página 76, 77, 78. Vamos continuar no outro a partir da página 79.